queridas, tudo bem? O vídeo de hoje é de costura. Nós vamos fazer essa nécessaire. Essa nécessaire eu postei numa outra estampinha na minha página, toda coloridinha. E o pessoal perguntou muito, como é que faz? Você tem um molde e tudo tal? Eu não tenho molde, eu não tinha e continuo não tendo molde. Então eu resolvi gravar pra vocês como é que eu faço essa nécessaire em forma do trabalho de patchwork, em forma de lápis. Na verdade, são duas maneiras que eu achei de fazer esse trabalhado de patchwork. E a maneira que eu vou ensinar pra vocês hoje no vídeo é a maneira que eu achei que ficasse mais fácil de vocês entender. Não só vamos aprender o trabalho do patchwork, como também como que eu monto essa nécessaire. Eu espero muito que vocês gostem, é um vídeo rapidinho. E se você gostar, dá um joinha pra mim no final, que eu vou ficar muito feliz. E se você fizer, não vai ter o molde na minha página de moldes Patrick Arts. Mas se você fizer essa nécessaire, que eu espero sim muito que vocês façam, pode postar na minha página que eu vou ficar muito feliz em ver e curtir a fotinha de vocês da peça que vocês fizeram, tá ok? Eu fiz com restinho de tecido também. Não foi toda coloridinha dessa vez, né? Foram menos cores. Mas eu não tenho a outra para poder mostrar para vocês, porque a outra eu fiz num dia, no dia seguinte ela já vendeu. No dia seguinte que eu fiz o vídeo de apresentação do canal, ela vendeu, então eu tive que fazer outra para poder gravar a introdução desse vídeo. Então, se você gostar, dá um joinha pra mim que eu vou ficar muito feliz. Bora começar o nosso vídeo. Tchau, tchau. Bom, meninas, então do que nós vamos precisar? 7 faixinhas de tamanho 15 por 5. Aqui eu usei só essas duas cores, eu vou estar usando. Na outra nécessaire que eu postei pra vocês, ela tá mais coloridinha. Aí hoje eu resolvi fazer ela menos coloridinha. Vou precisar de 7 quadradinhos, 7 retângulos de 5 por 15. Quadradinhos na mesma quantidade de cada retângulo, ó. Tá vendo? De cada faixinha. De 5 por 5, tá? 5 por 5. Vou precisar de 14 retângulos de 5 por 7. Retângulos de 5 por 7. Depois eu vou estar explicando para vocês o que é esses retângulos. Vamos por partes, então. Aqui, eu tenho uma manta R2. Normalmente eu sempre uso a R2 para dar uma estrutura melhor para nossa peça. Eu passei um risco, daqui para baixo tem de 15 centímetros e meio. E eu vou costurar uma faixinha na outra, já costurando na manta, porque ela já fica quiltada, né? Já fica presa na manta. Então, eu vou colocar assim, uma em cima da outra, e vou passar a costura. Pezinho de máquina. Largura de pezinho de máquina. E vamos costurar. Ó. Vamos abrir. E vamos costurar a próxima faixinha. Aí, vocês vão fazer a sequência que vocês vão querer, tá? Vou costurar todas. Daqui a pouquinho eu terminei de costurar as faixinhas. Estão todas fixadas na manta. O legal de fazer desse jeito é que depois a gente não precisa quiltar. Como eu não quero quiltar, não fazer nenhum quilt livre nessa parte da frente, então assim fica legal porque a manta não fica solta. Agora, se vocês reparar, o trabalho de patchwork é tipo um lápis. Agora nós vamos fazer a ponta dos lápis. Primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos costurar todos esses daqui. Essa daqui vai ser aquela parte de baixo do lápis. Vai fazer a divisória.
Nós vamos costurar todos esses quadradinhos aqui, os coloridinhos, igual na mesma quantidade que tem aqui, nessa faixinha rosa, tá ok? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vou colocar uma, já costuro ela de uma vez. Por isso que eu pego uma faixa maior, ó, uma faixa maior. Vou costurar todos, depois eu venho e refilo. Com o pezinho de máquina também. Venho colocando todos os quadradinhos. Eu preciso dessa parte rosa em todos os quadradinhos. Bom, terminei. Costurei todos os quadradinhos 5 por 5 naquela faixa rosa. Refilei eles e já passei, ó. Estão todos aqui já cortadinhos e refilados, ok? Então, recapitulando. 7 faixinhas de 15 por 5. Vou costurar elas uma nas outras na ordem que vocês quiserem, tá? Já direto na manta, eu vou costurar ela, já fixando ela direto na manta, as 7 faixinhas. Depois, todos os quadradinhos 5 por 5 que eu disse pra vocês que tem que cortar na mesma quantidade. Se for um de cada cor, vai ser um de cada cor, dos quadradinhos 5 por 5, ok? Vocês podem, de repente, cortar 5 por 20 e já cortar o quadradinho, separar o quadradinho de 5 por 5. Agora, o que nós vamos fazer? Essas vão ser as pontas dos lápis. Aqui eu cortei retângulos de 5 por 7, que vão ser praticamente o tamanho dessa pecinha aqui, dessa parte anterior, tá ok? Ó, 5 por 7. Então, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Neste quadradinho, no lado do avesso, eu marquei o meio dele, se é 5, então aqui tá marcado 2,5, e marquei de baixo para cima 1 centímetro, porque esse passei um risco. Detalhe, são 7 com risco para um lado e 7 com risco para outro lado. Então, eu vou precisar de 2 retângulos desse para cada pecinha dessa, para poder fazer a ponta do lápis. Nós vamos colocar aqui em ciminha, vamos alfinetar e vamos passar a costura. E preste bastante atenção, se você começar costurando de um lado, todos vocês têm que começar costurando deste mesmo lado. Senão, a ponta, um tecido sobre outro, vai ficar ao contrário, aí vai ficar feio. Então, preste bastante atenção. Vou costurar deste lado aqui. Em cima da linha que vocês fizeram. Ó, passei a costura, já passei o ferro aqui, poder vincar para poder abrir, certo? Agora, nós vamos com a do outro lado. Ó, agora o risco tá no centro pra cá, tá ok? Vamos colocar certinho aqui também. Vamos alfinetar. E vamos passar uma costura em cima desse risco. Lembrando, eu acho o centro aqui em cima e de baixo para cima eu marco 1 centímetro, tá ok?
passar o ferro. Ó, já ficou a ponta do meu lápis, tá ok? Agora é só eu refilar. Pra você refilar, você vai virar do avesso. Vou tirar esse daqui pra cá. Pra você refilar, você vai virar do avesso e vai cortar na fórmula do retângulo principal, que é o rosa e o azul, aqui no caso. Vocês podem tanto refilar com a tesoura como com o cortador circular, tá ok? Este eu tô fazendo com ele mais pontudinho. A outra necessaire que eu fiz ele menos pontudinho. Esse eu decidi fazer um pouquinho mais pontudo. Ó. Como é que ficou? Tá ok? Aqui, se vocês quiserem, para não ficar excesso de tecido, vocês podem estar tirando um pouquinho desse excesso aqui de trás, ó. Mas só depois que vocês refilar, tá? Porque senão vocês ficam sem base da onde que vocês têm que refilar, ó. Tirei o excesso de tecido aqui, ó. Vocês vão fazer isso em todos. Lembrando que se você começou pro lado de cá, você vai começar todos pro lado de cá também. Depois você vai passar pro outro lado. Tá ok? Vou fazer isso no 7 e depois eu volto para dar sequência para vocês. Pronto, meninas. Já costurei todos. Tirei o excesso de tecido de todos, ó. Para não ficar com acúmulo de tecido, ó. Já costurei todos. Agora eu preciso costurar um no outro. A gente vai costurar um no outro. Mas vocês têm que obedecer a sequência que vocês fizeram aqui. Tá ok? Então, primeiro, aqui no caso, vou costurar esse. Ó. O azulzinho mais claro, o azulzinho mais escuro, o mais claro, o mais escuro e assim até o final. Se vocês fizerem todo colorido, prestem bem atenção na sequência de cores que vocês colocaram. Tá ok? Então, a gente vai colocar um no outro, ó. Vamos colocar certinho, ponta com ponta. Vou dar uma alfinetada. E vou costurar com um pezinho de máquina. Ó. Aí depois a gente vai passar o ferro. Vai ficar assim. Tá ok? Pronto. Vou fazer em todas as partes na sequência, ó. Vocês podem ver que segue toda a sequência, ó. Tá ok? Agora, nós vamos virar e costurar ela aqui, ó. Ajeita costura com costura. Dá uma ajeitadinha, costura com costura. E vamos passar uma costura aqui para poder prender. Aí ele vai virar assim. Bom, meninas, vou explicar o que eu fiz aqui. Costurei a ponta do lápis. Depois, eu costurei uma faixa de 5 centímetros. Se vocês forem ver na foto original, que foi tirada da net postada no grupo, tem uma faixinha aqui em cima, tá ok? A parte das costas eu fiz da mesma maneira. Cortei um pedaço de tecido referente ao tamanho inteiro do nosso lápis e costurei uma faixa de 5 centímetros também, para ficar na mesma... para ficar igual, tanto na frente como nas costas. Se vocês for querer fazer o patchwork na necessaire inteira, então vocês vão ter que fazer 2 vezes essa parte aqui, tá? A minha, no caso, vai ser só na parte da frente.
Já cortei também o que vai ser o nosso forro, vai ser a mesma estampa do lado de fora principal. E já reservei aqui também o zíper que nós vamos colocar. Coloquei 2 ponteirinhas aqui no zíper e nós vamos costurar ele. Vou centralizar o zíper aqui, dos 2 lados. Só para as ponteirinhas ficar praticamente o mesmo tamanho de cada lado, tá? Aqui. E vou posicionar o meu forro aqui em cima. Porque eu costurando ele, depois virando, ele vai ficar certinho, tá ok? Então, eu vou costurar o zíper. Bom, meninas, recapitulando. Fizemos o trabalho de patchwork, certo? Costuramos a faixa da ponta do lápis. Costuramos uma faixa de 5 centímetros. Na parte de trás, se vocês forem fazer igual a mim, eu cortei um pedaço de tecido do mesmo tamanho desse trabalhado do patchwork e depois costurei uma faixa de 5 centímetros também, para poder ficar igual a parte da frente. Coloquei a minha etiqueta, ó, coloquei a minha etiqueta. Já costurei o zíper, já tá com forro, ó. Já passei um pesponto. Já. Agora, nós vamos fechar a nossa necessaire. Como que nós vamos fechar? Vou juntar lado direito com lado direito e avesso com avesso. Vou dar uma alfinetada. Vou colocar certinho, pessoal. E avesso. Com avesso. Tá ok? Vou costurar, vou deixar uma abertura aqui na parte do forro pra gente poder desvirar a nossa necessaire. Pronto, já costurei toda a minha necessaire, deixei a abertura pra gente poder desvirar. Agora, a partir da costura, eu vou marcar 4 e 4. Eu vou fazer um quadradinho de 4 por 4, a partir da costura. Pra quê? Pra gente fazer a nossa caixinha de leite. Risquei, marquei, vou cortar fora esse quadradinho. Eu vou fazer tanto na parte direita da nossa necessaire, como na parte do forro. Ó. Como nessa parte aqui também. Lembrando que é a partir da costura, pessoal. Eu vou marcar os 4 centímetros. Tá ok? Aí, eu vou abrir, ó, tá assim, certo? Eu vou abrir e vou colocar essa costura junto com a costura de baixo. Vou dar uma alfinetada e vou costurar com o pé de máquina. Lembrando que está tudo do lado do avesso ainda, meninas. Ó, costurei de cá, vou fazer a mesma coisa de cá. Vou colocar costura com costura, alfinetar e vou passar a costura.
lembrando sempre de dar um retrocesso. Já fiz na parte do forro, agora eu vou fazer na parte de cima onde tem a manta, tá ok? A mesma coisinha, ó. Vou juntar costura com costura. Alfinetar. E vou passar uma costura aqui com um pezinho de máquina. E pronto, meninas. Aqui está a nossa nécessaire já desvirada. Dei os pontinhos invisíveis naquela aberturinha do forro, tá ok? Nossa caixinha de leite, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, fica certinho a costurinha, tá vendo? Tem que juntar a costura da lateral junto com a costura do fundo, tá? Elas têm que bater, ó. Eu coloquei um enchimentozinho nela pra ela ficar mais fofinha. Eu sempre gosto de pôr os enchimentos. A etiquetinha aqui, ó. E essa foi nossa aula de hoje. Nossa nécessaire de trabalhado de patchwork em forma de lápis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. E até o próximo vídeo, minhas queridas. Tchau, tchau!